Olá, meu amigo, minha amiga, boa noite, é um prazer estar aqui, que alegria, espero que você tenha passado bem esse dia. Hoje nós estamos aí diante do nosso segundo tema, estudamos ontem sobre Deus, as suas ações, a ação criativa de Deus, e hoje reservamos esse tema muito especial sobre a Bíblia Sagrada para termos um contato diferenciado com Deus a partir de agora. Bom, vamos aprender um pouquinho aqui sobre a história do nome da Bíblia. Essa aqui, ó, Bíblia Sagrada, Bíblia. A palavra Bíblia, ela vem do grego biblons, que quer dizer biblioteca, ou conjunto de pequenos livros, ou lugar onde você guarda vários livros. Como a Bíblia tem 66 livros, ela ganhou o nome de Bíblia, que quer dizer biblioteca. Entende como é que é? Então, uma outra questão importante aqui sobre a Bíblia Sagrada, para a gente poder ter essa ideia mais apurada, para você ter uma noção maior. Veja bem, o Antigo Testamento, nós encontramos 39 livros. No Novo Testamento, encontramos 27 livros da Bíblia. O Antigo Testamento nós chamamos assim, aquilo que foi escrito antes de Cristo nascer, segundo a carne, e o Novo Testamento, os 27 livros, que foi escrito após o nascimento de Cristo. Aí você tem uma noção mais ou menos geral da Bíblia. Agora, a Bíblia Sagrada é um livro que não tem índice de assunto. Isso aqui é importante. Não existe na Bíblia índice de assunto. Embora a Bíblia ela fale de vários assuntos, desde o Gênesis até o livro do Apocalipse, na verdade a Bíblia fala sobre qualquer assunto que você possa imaginar, a Bíblia ela vai apresentar temas sobre essas questões. Mas você não tem um índice de assuntos. Todos esses assuntos estão dentro da Bíblia, mas estão espalhados. Entende como é que é? Agora, existe índice de livros. Então, meu amigo, se tem um índice de livros e não tem índice de assunto, como é que eu vou fazer para estudar a Bíblia? Interessante. Cerca de 40 pessoas foram usadas por Deus para escreverem a Bíblia. E foram pessoas mais ou menos assim, para você ter uma ideia. Ó, a maioria dos escritores bíblicos, um não conheceu o outro. E é interessante porque você começa a examinar as Escrituras, você vai perceber que ela não se contradiz. Embora um escritor não conhecendo o outro, na sua grande maioria, ela não se contradiz. Então, o que é importante? O importante é aprender como examinar esse livro. Nós vamos aprender isso hoje. Como é que eu vou entender bem esse livro sagrado? Porque olhando assim, você pega assim, mas é um livro muito grosso, como é que é isso aqui? Como é que eu vou entender? Não, é fácil, não é difícil. E eu estou aqui, sabe para quê? Para lhe ajudar. Então, a aula de hoje, o estudo de hoje, é exatamente para ajudar você. E o primeiro texto que eu quero examinar contigo hoje está aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, no versículo número 10, que está escrito assim, ó: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. É um pouco aqui e um pouco ali. Então, agora, vamos então conversar pormenoramente a respeito desse assunto. Porque o profeta Isaías, ele já dá para nós aqui a orientação de como estudar esse livro. Veja, ele diz, porque é preceito sobre preceito, ele diz, é preceito e mais preceito, aí ele acrescenta, é regra sobre regra. Ele diz, é regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Essa é a metodologia bíblica de examiná-la e entendê-la. Porque é assim, amigo, vamos entender alguns pontos aqui que talvez pode mudar a história da sua vida religiosa. A Bíblia Sagrada ela pode ser entendida de forma espiritual, ela pode ser entendida de forma histórica e ela também pode ser entendida de forma comercial. E aí? Como é que fica isso? Nós vamos analisar esses detalhes aqui hoje. A Bíblia Sagrada ela é formada de texto e contexto. Eu não posso estudar a Bíblia, o texto, fora do contexto, porque senão vai gerar um pretexto. Então agora eu vou lhe mostrar o contexto do texto de Isaías. E aí nós entenderemos direitinho o que está escrito aqui no texto e contexto. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí agora, sabe aonde? Em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo número 13. Aí você vai ver o contexto. Esse é o contexto de Isaías, capítulo 28, verso 10. Eu estou com a minha Bíblia aqui, ó. Eu vou abri-la aqui, está aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, já encontrei o versículo número 13. Então esse é o texto que eu vou analisar contigo agora. Entende? Vamos lá. Está escrito assim, ó: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais.
Então, vamos analisar aqui agora um detalhe muito importante. Porque a Bíblia Sagrada está afirmando aqui, Paulo ele afirma na sua carta, que a Bíblia Sagrada deve ser entendida de forma espiritual. E olha a expressão que ele usa. Disto também falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Não é pela sabedoria humana. Sabe por quê? Se você ler um jornal, um texto que alguém escreveu, dá para você ler, dá para você compreender tranquilamente. Você pode ler um livro que alguém escreveu e você pode ler esse livro, depois fazer uma resenha, fazer um resumo. Você pode entender. Agora, a Bíblia Sagrada, ela vai um pouquinho além, sabe por quê? Porque esse aqui é um livro espiritual. E Paulo, que era uma pessoa super estudada, quando ele escreve agora a sua carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 13, ele explica aqui, e aqui nós temos informações muito importantes do ponto de vista espiritual. Olha as orientações aí, ó. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Ou seja, não é pela sabedoria humana, mas é ensinadas pelo Espírito. Agora, por que ela é ensinada pelo Espírito? Porque sabe quem foi que inspirou os patriarcas, os profetas e os apóstolos a escreverem a Bíblia? Foi o Espírito Santo. Então, é ele quem ensina o leitor da Bíblia o caminho certo e a maneira de como entendê-la de forma espiritual. Percebe? Aqui está uma orientação muito importante para a aula de hoje. Agora, tem mais alguns detalhes que vamos falar para você sobre a Bíblia Sagrada. Veja, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, e eu quero que você abra a sua Bíblia também, nós estamos aproveitando esse momento aqui para fazer uma verdadeira classe bíblica, aí na sua casa, direitinho aí, sempre que você está sentadinho aí, aproveita o momento, sem pressa, dá para você pegar a Bíblia, abrir a Bíblia com tempo, ó. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, olha como está escrito aqui, ó. Está escrito assim, ó. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Agora você consegue entender exatamente o que Paulo estava dizendo. Veja, Paulo falou assim, é ensinada pelo Espírito. Aqui Pedro ele diz assim, olha, foi o Espírito Santo que inspirou os homens a escrever a Bíblia. Porque tem muitas pessoas que pensam e falam assim, não, a Bíblia é um livro comum, eu posso ler e entender naturalmente, papel cabe tudo. Não, amigo, papel realmente ele cabe tudo, mas o que foi escrito aqui teve a mão de Deus. Aqui teve a direção de Deus. E vou dizer uma coisa para você. Ontem eu disse que existe um só Deus, uma unidade de 3 pessoas coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo. Dos 3, a trindade, a divindade, o Espírito Santo ele é o autor da Bíblia. Ele que coordenou todo o movimento para que a Bíblia Sagrada chegasse até as minhas mãos e as tuas mãos. Então, se você quiser entender a Bíblia de forma espiritual, meu conselho para você, em nome de Jesus, sabe qual é? Olha, meu conselho é o seguinte, procure a orientação direta do Espírito Santo. Por isso que, antes de começarmos o programa de hoje, o pastor Alessandro e também o pastor Fiuza começaram fazendo uma oração, pedindo a Deus a direção do Espírito Santo, para que assim o nosso entendimento fosse aberto e o Espírito Santo tivesse liberdade de nos ensinar e, ao mesmo tempo, de converter o nosso coração. Agora, nós vamos continuar mostrando mais alguns textos importantes aqui. Eu quero que você pegue a sua Bíblia novamente e abra ela agora em Isaías capítulo 40. O versículo que eu quero ler contigo é o versículo número 8, que está escrito assim, ó. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece eternamente. Você percebe aqui que a palavra de Deus, ela não muda, ela não vai mudar. Os homens podem mudarem, as mulheres podem mudar, mas a palavra de Deus, ela não muda. Em hipótese alguma, a palavra de Deus vai mudar. Sabe por quê? Porque ela é a palavra daquele que não muda. Você entende isso? Então agora vamos começar agora a formar aqui o pensamento-chave do estudo de hoje. Vamos recapitular um pouquinho, porque é assim que nós vamos aprendendo. Isaías falou assim, olha, é um pouco aqui, um pouco ali. Depois nós lemos lá,
que a Bíblia Sagrada deve ser comparada uma coisa espiritual com outra espiritual. Aí nós lemos agora há pouco, disse o profeta Isaías, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus ela permanece para sempre, eternamente. Bom, muito bem. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia novamente, nós vamos ler mais um texto aí importante, que está em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo número 15. Eu faço questão de pedir para você abrir a sua Bíblia. Pega aí a sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Olha o que Paulo escreveu aqui. Isso aqui enche o meu coração de alegria. Sabe por quê? Porque é um texto que fala, além dele falar sobre a Bíblia, ele já começa a falar da salvação. Olha o que está escrito aqui, ó. Ele diz assim, ó, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí Paulo diz assim, ó, dos quais eu sou o principal. Bom, agora, você começa a perceber aqui, no estudo da palavra de Deus, você percebe que nós, examinando a Bíblia, nós já chegamos aqui num ponto que já encontramos a palavra salvação. Sabe por quê? Porque você começa a examinar a Bíblia, começa a estudar a Bíblia, daqui a pouco ela já vai levar você para o plano da salvação. Não tem jeito, porque essa é uma das principais funções da Bíblia. Agora vamos analisar atentamente o que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, quem era Paulo? Paulo ele teve duas fases na vida. Primeira fase, ele era conhecido como Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, odiava os cristãos, ele tinha ódio do cristianismo, ele era muito sincero no que fazia, mas ele estava totalmente equivocado. A história dele, talvez você conheça muito bem, ele saiu para perseguir, se converteu e voltou pregando a respeito de Cristo. Agora, quando eu vejo Paulo escrevendo essa carta aqui, ele diz assim, olha, fiel é a palavra. Ele está dizendo que a Bíblia Sagrada é fiel. Sabe por que ela é fiel? Porque ela não é palavra de homens. Porque aqui o homem participou, mas quem inspirou e quem dirigiu foi o Espírito Santo. Fiel é a palavra. E ele acrescenta, e ela é digna de toda aceitação. E aí Paulo ele coloca assim, ó, que Cristo Jesus veio ao mundo. Agora ele já fala da encarnação do verbo. Veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu vou dizer uma coisa a você, meu amigo. Realmente Jesus veio aqui para salvar os pecadores. Se você sair um pouquinho aqui desse assunto e analisar comigo a questão que Paulo está dizendo aqui, veio salvar os pecadores, olha, Cristo, no seu último sermão, pendurado numa cruz, ele tinha dois ladrões ao seu lado. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. Ele está morrendo no meio de dois ladrões, ali, Jesus Cristo. O ladrão da esquerda, ele tentava condenar Jesus. Ele dizia para Jesus assim, você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo, a nós também. Aí o ladrão da direita diz assim, ei, você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Aí ele acrescentou para Jesus assim, mas esse aí nenhum mal fez. E disse para Jesus, Senhor Jesus Cristo, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E sabe o que Jesus respondeu? Jesus respondeu assim, ó, em verdade eu te digo hoje. Era sexta-feira quando ele estava dizendo, estarás comigo no paraíso. Sabe o que Jesus fez? No último momento da sua vida ainda salvou mais um. Sabe por quê? Porque esse foi o objetivo dele. Ele veio para salvar. Jesus não veio para condenar, ele veio salvar. É o que Paulo está dizendo aqui. Aqui Paulo está dizendo, meu amigo, que a vinda de Cristo foi para salvar os pecadores. E olha, quer ver uma coisa? Você que está aí na sua casa, você é pecador? Você reconhece que é pecador? Vou fazer um teste contigo. Levanta a mão aí, só quem é pecador. Levante. Se você pecar demais, levante logo as duas. Você é pecador? Entende que é pecador? Então é o seguinte, ser pecador não é o problema. Sabe onde é que está o problema? É não querer deixar o pecado. Vou lhe dizer, Jesus Cristo pode perdoar os teus pecados. Ele pode purificar teu coração. Ele pode transformar a tua vida. E ele tem poder para isso. Não existe nenhum pecado que você venha cometer que Jesus não possa te perdoar. E aqui é o que Paulo está dizendo. Veja. Olha o que Paulo está dizendo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E olha, o caso de Paulo, por exemplo, meu amigo, sabe o que aconteceu com ele? Ele recebeu a graça. Ele também morreu na graça e está aguardando o glorioso dia da volta de Jesus Cristo.
Agora, Paulo, ele escreveu muitas cartas. Convido você agora a pegar a Bíblia novamente aqui, ó. E abre aí a sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, agora aqui, ó. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, no capítulo 4, se você puder aí. Pega aí o versículo 16, ele diz assim, ó. 4:16. Olha o que está escrito aqui. Tem cuidado de ti mesmo. Ele está escrevendo para Timóteo. E da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Ele diz assim, ao estudar a Bíblia, no momento que você decide estudar a Bíblia, começou a examinar a Bíblia, você está estudando a Bíblia, igual você está fazendo aqui hoje, nós estamos aqui estudando a Bíblia. Olha o conselho de Paulo, olha o conselho aqui, ó, presta atenção, ó. Tem cuidado de ti mesmo. Sabe por que tem que ter cuidado? Vou lhe dizer por quê. Porque é assim, ó, quem aprende errado, ensina errado. É por isso que tem que ter cuidado. Eu vou dizer outra coisa. Tem muita gente por aí ensinando o que Deus nunca mandou ensinar. Sabia disso? Tem muitas pessoas pregando o que Deus não mandou pregar. Olha o conselho sábio aqui. Ó, aqui, ó. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Sabe por que ele pede para cuidar com a doutrina? É porque, de acordo com a Bíblia, existem dois tipos de doutrinas. A doutrina que vem de Deus, que é o estudo da Bíblia, o texto dentro do contexto. E existe uma segunda doutrina que a Bíblia classifica como doutrina de homens. Ou seja, os homens criaram várias doutrinas por aí e estão colocando na mente da humanidade. Pois é, por isso vem aqui a orientação bíblica. Ó, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu fico impressionado quando examino a Bíblia dessa maneira. Agora, eu vou convidar você ainda a continuar lendo mais um pouquinho aqui, porque precisamos. Olha agora Paulo escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, só que agora é o capítulo 3, está aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 3. E nós vamos ler aqui os versículos 16 e 17. Está escrito assim, ó, olha o que está escrito. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ó, presta atenção. Toda a Escritura, toda ela, do Gênesis até o livro do Apocalipse. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Porque tem gente que pensa assim, ó, não, essa parte aqui eu quero porque está no Novo Testamento. Essa eu não quero porque está no Antigo Testamento. Amigo, não é assim. De acordo com a Bíblia Sagrada aqui, de acordo com a Palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil, ela serve para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pois é, sabe qual é a tendência natural? É todo homem e mulher que estuda a Bíblia, que examina a Palavra de Deus e que é sincero de coração e de mente e que tem o temor a Deus, a tendência é, quanto mais você vai examinando a Bíblia, você vai se amadurecendo espiritualmente e você vai sendo uma pessoa diferenciada. Agora, sabe o que acontece? Quando o indivíduo estuda a Bíblia, ele lê a Bíblia e até frequenta uma igreja, mas não muda de vida, sabe o que significa? Que a pessoa precisa nascer de novo. Precisa começar uma nova vida. Sabe por quê? Porque aqui está um dos grandes benefícios de estudar a Bíblia. Eu vou repetir contigo. Olha lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Olha a habilitação, ó, para toda boa obra. Então, não é racional o indivíduo ter a Bíblia, frequentar uma igreja e ter uma vida toda torta. Entendeu, meu amigo? Por exemplo, vou lhe dar alguns exemplos aqui. Olha o exemplo. Se tu estuda a Bíblia, tu frequenta uma igreja, em casa, você deve ser um marido diferenciado. Entende? Olha aqui, jovem. Você é um cristão? Frequenta a igreja? Então, na sua casa, você deve honrar o seu pai, a sua mãe. E o seu namoro? Deve ser um namoro cristão, diferenciado. O jovem cristão, ele não vai praticar o ato sexual antes do casamento, porque ele teme a Deus. Ele compreendeu na palavra de Deus que ele tem que respeitar o próximo. Você percebe isso? Por isso que a Bíblia Sagrada,
ela define, ela declara que ela serve para repreensão, para correção, é para corrigir. Ela educa o homem e a mulher. Agora, quando você vê o indivíduo lendo a Bíblia, frequentando a igreja e praticando todos esses atos errados, isso significa que essa pessoa não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Agora, você sabe que enquanto a vida é esperança, né? E quem sabe hoje você tomará uma decisão de começar uma nova vida. Quem sabe através das palavras de Deus agora, penetrando o fundo do teu coração, você tome uma decisão especial de entregar o coração e a vida a Jesus Cristo. E eu acredito que é possível haver uma mudança, uma conversão e um novo nascimento. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o que Mateus escreveu no capítulo 22, no versículo 29, falando sobre a Bíblia também. Quer ver uma coisa? Pega aí a sua Bíblia e veja aí Mateus 22, verso 29, eu estou com a minha aqui, ó, eu vou abri-la novamente. Está escrito assim, ó, Mateus capítulo 22, o versículo é o 29. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, vamos conversar mais um pouco. Olha aqui, ó. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Errais, não conhecendo as Escrituras. Então, na verdade, é o seguinte, existe um analfabetismo bíblico muito grande no planeta Terra. Vou lhe dizer uma outra coisa. A maioria dos religiosos não conhece a Bíblia. E sabe onde é que está o problema? Quando não conhece a Bíblia, não conhece o dono da Bíblia. E sabe por que não conhece? É porque o tempo dedicado ao exame da Bíblia está sendo roubado por Satanás e as suas armadilhas com seus programas. Então eu quero convidar você a continuar separando tempo de qualidade para o estudo da Bíblia. Vem cá, meu amigo. Olha aqui, ó. Vou lhe dizer uma coisa. Se você tomar uma decisão agora, eu não vou nem dizer hoje, agora, de todo dia, no seu dia a dia, separar um tempo especial, de qualidade, para examinar esse livro, eu vou lhe dizer uma coisa. O Espírito Santo vai entrar no seu coração. Ele vai mudar a sua vida, vai transformar você. E com certeza, você estará preparada naquele dia quando Jesus voltar, quando Ele vier. Veja, por exemplo, o que está escrito aqui nos Salmos, no capítulo 119. É um dos versos mais conhecidos da Bíblia. No versículo 105, está escrito assim aqui, ó, 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aqui está um texto bíblico, uma revelação de Deus, que mostra que o homem que estuda a Bíblia, ele passa a ser uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo. Deus começa a clarear a mente do homem e da mulher. Se a nossa sociedade brasileira e mundial tomasse tempo de qualidade para o exame da Bíblia, eu vou dizer uma coisa, nós teríamos uma sociedade diferenciada nesse planeta Terra. E o salmista ainda fala mais. É interessante o que ele diz aqui. Olha aqui o que ele diz, ó. Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aonde é que tem que guardar? Aonde? Repita. No coração. Aí, ó, guarda no coração. E vou dizer uma coisa, olha. O melhor horário para você examinar a Bíblia é quando você acorda. Descansou a mente, descansou o corpo, você está tranquilo, tranquila. Ali é o momento. Aí chegou o momento especial em que você consegue armazenar tudo aquilo que Deus quer falar com você. Agora, eu estou caminhando para o final do programa de hoje. No livro de Atos, capítulo 8, no versículo 31, nós encontramos a seguinte afirmação. Disse o eunuco a Filipe, como poderei entender se alguém não me explicar? Agora, vamos começando aqui a fechar a ideia. Ó, como eu vou entender esse livro se não tiver alguém que já sabe para me explicar? Então, esses encontros nossos aqui, ontem foi a primeira noite, hoje a segunda noite, amanhã a terceira noite. Nós estamos dedicando tempo
para levar até você a mensagem pura, fidedigna, verdadeira, dentro do texto e contexto da palavra de Deus. Sabe para quê? Para lhe ajudar na compreensão da palavra e preparar você para a vida eterna e a breve e urgente volta de Jesus Cristo. Você está gostando da mensagem? Já vou aproveitar para fazer um pedido para você. Amanhã à noite, nós iremos estudar aqui sobre a oração. Amanhã à noite. Amanhã à noite, nós vamos aprender como orar. Amanhã nós vamos abrir a Bíblia, essa Bíblia aqui e a sua aí, nós vamos aprender como se comunicar com Deus de forma fidedigna através da oração. O que a Bíblia ensina sobre a oração? Vai ser amanhã. Então aproveite, olha, manda aí um recadinho, manda um WhatsApp para o seu amigo, para a sua amiga, entendeu? Vamos colocar o maior número de pessoas aí linkado nesse momento, a partir das 19 horas, porque nós teremos amanhã uma mensagem sobre oração especial. Sabe o que você vai aprender amanhã, no estudo de amanhã? Você vai aprender o seguinte, ó. O que é uma oração? Como orar? Qual a diferença entre oração, reza e gritaria? Como é que é isso? Vamos aprender tudo isso e muito mais. Isso amanhã. Então você se prepare. Agora eu vou para o último texto de hoje, que está no livro do Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo número 3. Aqui está escrito assim, ó, Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse é o último verso de hoje. Então agora vamos conversar para encerrar essa mensagem. Bem-aventurado, feliz, é aquela que lê a Bíblia Sagrada. Aquele que não sabe ler, o que ouve a palavra. E aquele que guarda, que obedece. Então aqui nós encontramos, olha, feliz é quem lê, feliz é quem ouve, feliz é quem guarda, quem obedece. Porque o tempo, e agora a Bíblia fala de tempo, o tempo está próximo. Eu vou dizer, está muito próximo. Então, ler a Bíblia, examinar a Bíblia, é para quem deseja a verdadeira felicidade. Deus tem mensagens de felicidade para os seus filhos, suas filhas, para o seu povo, para todo aquele, para toda aquela que decide estudar a Bíblia. Na verdade, Deus quer tornar a sua vida mais feliz. Na verdade, Deus quer fazer de você um marido mais feliz. Na verdade, Deus, Ele quer fazer de você uma esposa feliz, um filho feliz, uma filha feliz, um namoro feliz. Sabe o que Deus quer fazer de você? Uma pessoa que viva neste mundo, no meio de um grande conflito, mas tendo paz no coração, esperança na vida eterna e na volta de Jesus, e que anda de cabeça erguida porque sabe exatamente de onde veio, aonde está e para onde vai. Então agora, meu amigo, eu quero fazer um apelo para você. Porque esse mundo que nós estamos vivendo, ele vai acabar. Ele não irá demorar mais muito tempo. Nós estamos caminhando para o fim do mundo conhecido. E em breve, muito em breve, iniciaremos uma nova era na história da vida da humanidade. Essa aula de hoje, ela prepara você para aceitar Cristo pela fé, os mandamentos por amor, ser batizado, batizada e seguir servindo a Cristo até o fim, para receber das mãos dele, quando ele vier, a coroa da vida eterna. Eu quero orar contigo. Quero pedir a Deus uma bênção especial em teu favor. Na verdade, eu quero interceder por você agora. E eu quero pedir a Deus que ajude você a não desistir dessa série. Amanhã, nós vamos ter a nossa terceira aula. Já vou lhe adiantar umas coisas. Satanás pode arrumar algumas armadilhas para impedir você de amanhã acessar o nosso site para assistir esse programa. Porque Satanás, tudo o que ele faz
é tentar impedir as pessoas de ter acesso à verdade da palavra de Deus. Então já vou adiantar para você, amanhã, quando for 19 horas, você, olha, cessa seus afazeres, você vai se conectar e nós vamos nos encontrar aqui novamente e nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você deseja, a partir de hoje, a partir de agora, separar tempo de qualidade para estudar diariamente a palavra de Deus? Você deseja também aproveitar este momento para entregar o coração a Cristo e começar com Ele uma nova vida? Você deseja, neste momento, dizer: Senhor Jesus, obrigado pela aula de hoje, eu entendi, e agora, Senhor, eu irei separar um tempo de qualidade e irei estudar a Tua palavra. Então, do jeito que você está, aí, fecha os olhos e vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado, Pai, pelo exame que fizemos hoje da Tua palavra. Compreendemos, ó Deus, que quando a Tua palavra é aberta, o Senhor fala ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque entendemos também que a Tua palavra, ela não muda. E obrigado porque aprendemos que através do exame da Tua palavra, nós nos encontraremos com Cristo e Ele nos salvará. Querido Deus, neste momento, eu, como ministro do Evangelho, entrego nos Teus braços este irmão, esta irmã, este rapaz, esta moça, estas famílias. Queiras, ó Pai, transformar este coração e preparar esta pessoa para se encontrar com Jesus quando Ele vier. E que o propósito de hoje, a decisão que tomamos de separarmos tempo de qualidade para o estudo da Tua palavra diariamente, seja uma decisão, Senhor, para sempre. E assim nos Teus braços eu entrego a todos e a todas neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Foi um prazer muito grande. E até amanhã, se Deus quiser.